Olá, irmãos, bom dia. Estamos aqui para cultuar nosso Deus. Um pouquinho diferente para matar um pouco da saudade e a distância, né? Respeitando as normas aí, bem longe, mas estamos aqui com o querido Nivaldo, com a Tati, com a Lília. Vamos adorar nosso Deus. Espero que você se encoraje, se anime, porque Deus é maravilhoso, amém? Louve ao Deus eterno, Salmo 108. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Oh
Bom dia, igreja. Eu sou a Valéria, esposa do Marcelo, mãe do Miguel, e a gente está aqui hoje para dar um bem-vindo para vocês. A gente está muito feliz de poder estar falando com vocês nessa manhã. E o Miguel vai ler um versículo para vocês, fica em Salmo 77, de 13 a 14. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. É isso mesmo. Nosso Deus é um Deus que faz milagres. E isso é muito bom. Há um tempo atrás, quando nós conhecemos a igreja, fomos convidados, tínhamos um casamento do mundo, achamos que estava bom, achamos que era um casamento bom. E os estudos mostrou pra gente que a gente precisava melhorar muito o nosso casamento. E veio as batalhas, e não foram poucas, mas hoje eu posso dizer que a gente tem um casamento baseado na palavra, e isso é muito bom. Eu vejo que Deus fez um milagre mesmo na nossa vida, na nossa família, no nosso modo de cuidar um do outro, de estar um com o outro. E foi fundamental conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra, reconhecer que Cristo é a nossa vida mesmo, ser batizado. E é isso que eu desejo para vocês que ainda não são batizados, que ainda não conhecem a palavra, que vocês possam conhecer esse Cristo que é maravilhoso, que opera milagres que a gente nem consegue imaginar e que arrumou a minha família de uma forma que eu não podia nem imaginar que pudesse. Então é esse Cristo que eu quero que vocês conheçam. Como meu marido vai orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, quero que esteja conosco, Pai, nesse dia onde estamos distante, mas estamos ainda com a tecnologia, estamos reunidos, Pai, em seu santo nome. Te peço que os nossos cientistas possam encontrar a cura dessa pandemia, Pai, onde elas nos fez nos isolar com as nossas famílias, por algum motivo, Pai. Por algum motivo tem que nós tivemos que nos aproximar dos nossos familiares, estarmos juntos. E te peço que cuide de tudo, cuide do nosso dia de hoje, Pai. Cuide de tudo que nós temos. Em nome do seu Filho Jesus, te agradeço e oro. Amém. 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 Amém? Depois desse bem-vindo especial, vamos cultuar nosso Deus. Nunca deixarei meu mestre. Irmãos, esse é o momento dos avisos. O primeiro deles é o seguinte: os discipulados, então, vamos marcar, estando junto, né, via vídeo, chamada. Nessa semana nós teremos a escola bíblica, quarta-feira, dia 29, às 20 horas, o responsável é o André, amém? Vamos lá participar dessa aula, animar e receber um alimento, né? Oração pelos estudos, nós temos aí o Tiago, o Renato, a Beatriz, a Iris, a Eliana, o Gil, a Tânia, o Miro, a Gerlane, o Jason, a Thaís, o Thales, o José Roberto,
a Maria José, a Lúcia, o Giovanni, o Cauê, a Cintia, o Marcelo Onofre e o William, ok? Se tiver mais algum iniciando aí, por favor, só me avisar que a gente coloca aqui. Também queria agradecer aí, porque no domingo passado nós tivemos a 4ª aula de Equipare, o estudo, né? Foi a cruz, também de videochamada. Eu queria expressar gratidão, né, aos participantes, aos irmãos que voluntariamente se propuseram a participar, serem treinados para se capacitarem, né, para estudar a Bíblia com os nossos amigos e parentes. Então, são eles: Sérgio Joelma, Anderson e Fernanda, Ricardo e Letícia, a Ângela, o Nivaldo e a Diana, o Joaquim e a Fabiana, o Marcelo e a Valéria, o Raimundo e a Patrícia, a Roseli Mota, a Tatiane dos Pimentas e a Thalita. Muito obrigado, viu, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Ele possa capacitá-los para esse trabalho de amor mesmo, que é sentar e estudar a Bíblia com as pessoas, né? Partilhar então outro aviso: se alguém estiver necessitando de alimentos nessa época de crise, falar com o André e o Ricardo, eles estão se mobilizando, né, para que a gente não permita que ninguém passe dificuldade na igreja, e também a possibilidade de ajudar até alguém fora da igreja também. Pedidos de oração: Miguel, né, como continuar orando pela saúde do Miguel. O senhor José Rocha, o pai da Diana, graças a Deus já está em casa, em recuperação. Vamos continuar orando pela pandemia, né? Deus trazer cura física e espiritual. Nosso irmão Glauco também, para a recuperação do braço, que está indo bem. A Roseli Mota, recuperação da cirurgia no olho. Por mim, pelo falecimento recente do meu irmão. E agora pelo João, que é o irmão do Raimundo, que ainda está internado com Covid-19 lá no Hospital das Clínicas. O quadro é estável no sentido, nem piorou nem melhorou, mas é delicado. Vamos orar por ele, tá bom? E hoje nós teremos uma aula especial com o Alex sobre um milagre na cidade, com depoimentos de alguns irmãos da igreja que foram abençoados com milagres na vida, né? Amém? E lembrando então, irmãos, que o coração desse culto familiar deve ser Colossenses 3:23, preparar com espiritualidade, louvando a Deus, pedindo a presença de Deus e reverenciando muito a Deus, a Jesus Cristo. E isso é muito importante, traz muita paz e um sentimento assim de satisfação plena, né? Porque Deus merece, Jesus também. Bom domingo, fiquem com Deus, um bom culto. Preparação para a Santa Ceia, Salmo 9. Oh
Bom dia, irmãos. É o momento da Santa Ceia e minha esposa vai compartilhar. Bom dia, igreja. Eu quero compartilhar com vocês os grandes milagres de Jesus Cristo na minha vida. Começamos a estudar a Bíblia e vi grandes transformações no meu casamento, né, com bons momentos e momentos também difíceis. Só que nos momentos difíceis, Deus nos dando a oportunidade de buscá-lo para poder resolver melhor as situações. E o outro é que eu precisei fazer 3 cirurgias no coração. E o último, que foi a 3ª cirurgia, Jesus Cristo me deu a cura. E hoje estou liberta das enfermidades no meu coração. Sou muito grata a Deus por esses milagres na minha vida. Eu sei que Jesus Cristo fez e continuará fazendo grandes milagres na minha vida. Meu marido vai compartilhar uma escritura. Irmãos, Lucas 22, versículos 50 ao 51, que diz assim: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Jesus realizou grandes milagres, e esse milagre foi um deles. Já quando ele sabia que ia ser crucificado, que ele ia morrer na cruz. E justamente este milagre foi feito numa situação tensa, uma situação difícil, que Judas iria traí-lo, e traiu neste momento. E Jesus manteve a calma e fez a cura, fez esse milagre. Jesus está sempre fazendo milagres. Hoje em dia, Jesus tem feito milagres, mesmo depois da sua morte e da sua ressurreição. Pensando nisso, nesse momento especial de Santa Ceia, quando comermos do pão, que representa o corpo de Cristo, e bebermos do vinho, que representa o sangue de Cristo, vamos lembrar desses milagres, de todos os milagres que Cristo fez e tem feito nas nossas vidas, como fez com a minha esposa. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por ter mandado seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Sei que nem merecemos isso, Deus, mas o Senhor o fez, Pai. E Jesus, quando esteve na terra, Senhor Deus, curou tantas pessoas, realizou tantos milagres, e hoje, mesmo ao seu lado, Senhor, tem feito os milagres, Pai, como fez na vida da minha esposa e também na minha, Deus. Que o Senhor possa, Pai, cuidar de nós nesses momentos especiais. Senhor Deus, que o Senhor possa também, Pai, curar todas essas pessoas que estão sofrendo pelo mundo, Deus, por essa situação difícil que está acontecendo, Pai, desse vírus. Por favor, Deus, eu agradeço, Pai, por essa cura, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Essa canção que só sua
Olá, queridos irmãos, aqui é Fábio, minha esposa Lília. Bom dia, igreja. Momento especial aí da reflexão das ofertas. Quero convidá-los a refletir num testemunho pessoal que a minha querida vai passar pra gente. Vamos juntos meditar, por favor. Bom dia. Inicialmente eu gostaria de compartilhar uma escritura lá em Mateus 12, versículo 41, fala assim: Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que colocavam dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Eu acredito que a gente tem muito que aprender com essa mulher. Eu aprendo muito com o coração dela, de pensar o quanto ela foi humilde, o quanto ela teve um coração entregue a ofertar a Deus, né? Do pouco que ela tinha, ela teve coragem de doar. A oferta, a gente sabe que é um momento de ajuda não só aos necessitados, como a igreja tem feito, acima de tudo a Deus, mas eu acredito que nesse momento que temos vivido de pandemia é um momento que pode ser que muitos venhamos a passar por dificuldades, como já temos visto alguns. O meu testemunho pessoal seria: eu fiquei aproximadamente 2 anos desempregada e Deus me abençoou muito com um concurso público. Eu prestei o concurso e passei aqui na Prefeitura de Guarulhos. Como muitos sabem, hoje trabalho como professora, sou muito grata a Deus, estou muito feliz e quero animá-los a confiar, independente do que estejamos vivendo ou venhamos a passar ainda com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, animá-los a confiar que Deus é muito fiel, Deus é muito generoso e que a gente possa manter esse coração de generosidade em meio às dificuldades, porque Jesus está vendo a nossa oferta, está vendo o que estamos dando de todo o coração, e o Fábio vai orar para concluir. Amém, irmãos. É muito especial poder ouvir isso. Hoje eu também trabalho, trabalho por conta e é um desejo pessoal. Deus tem abençoado muito nesse sentido. Então, que Deus continue conosco, recebendo as nossas ofertas, a nossa gratidão, que é o mínimo que podemos oferecer a Deus, que tem cuidado tão bem da gente. Oremos. Deus, nós queremos muito agradecer ao Senhor pela vida que o Senhor tem nos dado, pela proteção, pelo zelo, pela nossa família. Às vezes passamos por severas tribulações, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor sempre nos sustenta, o Senhor sempre demonstra escapes, Pai, opções de sair da dificuldade. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos inspira, o Senhor nos cura, o Senhor nos transforma. Por isso queremos muito que o Senhor receba as nossas ofertas de uma maneira onde o Senhor vai multiplicar e muitas almas serão alcançadas através do sacrifício de cada um de nós, no sentido prático, no sentido de suprir as necessidades físicas da tua igreja, da nossa igreja, a igreja que o Senhor preparou e demonstrou por meio de Jesus Cristo, o nosso cabeça, o nosso mestre, o nosso Senhor. A Ele seja dado honra e glórias, em nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos meditar na letra dessa canção, Soberano Líder. Teu Filho, ao em nós, teu
Deus porque Ele vive. Porque Ele vive. Bom dia, irmãos. Espero que vocês estejam bem, estejam animados e encorajados. Espero, acima de tudo, que você esteja se cuidando da sua saúde, cuidando da sua família, da sua casa. Que desafios, não? Que desafio. Mas, sobretudo, que você esteja cuidando do seu relacionamento com Deus. Meu desejo é que esse período de distanciamento social não vire um isolamento espiritual, porque esse isolamento ele vai matar você, ele vai matar a sua fé. Vamos nos proteger, vamos nos cuidar, mas vamos, acima de tudo, zelar pela nossa comunhão com Deus, zelar pela nossa comunhão como igreja. Se você sentir que você está mais desanimadinho, que você não acordou, puxa, não estou conseguindo vencer esse período, liga para os irmãos, busca ajuda, não se isole. Eu sempre falo que é mais leve quando a gente consegue caminhar juntos, tá bom? Busca ajuda, busca
busca a ajuda de algum irmão, de alguma irmã que vai poder dar esse suporte espiritual para você, tá bom? Vamos meditar um pouquinho hoje na palavra de Deus e a gente tem aprendido a crescer no nosso evangelismo pessoal, crescer sobretudo nos nossos relacionamentos para falar de Cristo para outras pessoas, sobretudo aqui em Guarulhos, a gente crescer no nosso evangelismo. Aproveita esse período, muita gente que você convidava falava assim para você: puxa, eu não tenho tempo agora. Não dá tempo de eu estar no bate-papo. Como nossos bate-papos têm sido virtuais, evangeliza, convida, vamos fazer um bate-papo evangelístico, né? Chama as pessoas para participarem desse tempo e vai ser muito bom colher os frutos da sua decisão com Deus. Sabe, a gente tem aprendido e nos encorajado a crescer nesse evangelismo pessoal, falar de Deus para outras pessoas em todas as circunstâncias. Sabe, falar de Deus quando passar essa fase de distanciamento social, você vai poder compartilhar a sua fé, ser grato pela liberdade que a gente tem de falar de Deus para outras pessoas, seja no mercado, seja no seu trabalho, seja na padaria, seja quando você vai levar seu filho para a escola, você crescer na sua vida evangelística, né? E eu entendo que isso passa por um processo. Isso passa pelo processo, como o Fernando compartilhou há 2 semanas atrás, né? Passa por um processo de você rever os seus sonhos, os seus planos de futuro, né? Rever a visão que você tem para essa cidade, para a sua comunidade. Isso passa também por um processo de cura emocional, de cura de perdão, um processo de santificação que vai levar a pessoa a ter uma vida mais feliz no relacionamento dela com Deus, no relacionamento dela com as pessoas, tornando a cidade mais alegre, a vida de cada pessoa mais alegre. Entende como as coisas vão se encaixando? O meu desejo nessa manhã é que a gente consiga alcançar o coração de Deus, o propósito de Deus sobre milagres na cidade, porque para que a gente consiga enxergar que Deus continua fazendo milagres, e Ele faz milagres todo o tempo, usando a sua vida e usando a vida de outras pessoas. Hoje de manhã eu vou compartilhar com vocês algo que me animou demais essa semana. Na verdade, tem me animado ainda, então eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos, mas antes eu queria convidá-los a orarem comigo. Santo Deus, meu Pai, muito obrigado porque a Bíblia é tão profunda, Deus. O Senhor é tão profundo com o nosso coração. O Senhor leva tão a sério, Pai, a nossa caminhada nessa terra. Muito obrigado pela Tua proteção, meu Deus. Obrigado porque o Senhor tem guardado as nossas famílias e o Senhor tem feito verdadeiramente grandes milagres diante dos nossos olhos. Abençoa esse tempo, meu Deus, o tempo que cada um vai poder tomar decisões que vão de encontro à expectativa que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, que seja um tempo marcante para cada coração, que seja um tempo em que vamos poder refletir e meditar na Tua Palavra sobre aquilo que o Senhor quer que aprendamos. Muito obrigado por Teu Filho Jesus, no nome dele que oramos ao Senhor, amém. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, o contexto aqui, Jesus estava no mar da Galileia. Ele estava pregando, ele estava anunciando, ele falava do reino de Deus para as pessoas. Então ele está num determinado lugar e ele prega sobre o reino de Deus, ele fala do reino de Deus, ele fala para os discípulos: vão para o barco que nós vamos para o outro lado do mar para eu continuar pregando. E eles entram no barco e uma tempestade absurda
quase vira o barco, os discípulos ficaram com medo, e Jesus vai, acalma a tempestade, e eles, nossa, uau, quem é esse que dá ordem até o vento e o mar se acalma? Quando ele chega do outro lado, na outra margem do rio, ele expulsa os demônios de um homem que a Bíblia descreve que esse homem ninguém conseguia contê-lo, que nem correntes conseguiam deixá-lo preso, conseguia acalmá-lo. E esse homem se joga nos pés de Jesus, e Jesus expulsa os demônios dele, aquele trecho que os demônios vão para porcos. Então, depois de expulsar os demônios, Jesus fala para os discípulos, vamos embora para eu continuar pregando. Quando ele entra no barco de novo, vem um dos dirigentes da sinagoga e se joga nos pés dele e fala, Jesus, minha filha está morrendo, minha filha está doente, eu preciso que você vá curá-la. E aí ele vai até a casa, o nome dele é Jairo, você vai se lembrar dessa passagem, ele vai até a casa de Jairo, a menina já morreu, ele ressuscita essa garota. Mas entre um milagre, entre o expulsar demônios e ressuscitar a filha de Jairo, Jesus faz um outro milagre. É esse o milagre que nós vamos falar nessa manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 27. Olha só o que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 24, a Bíblia diz assim, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Eu acho sensacional quando a Bíblia fala de grande multidão. Eu já falei para vocês sobre isso. Para aqueles que nunca ouviram esse comentário, eu entendo que multidão já é muita gente. Uma grande multidão é muita gente. E a Bíblia fala que tinha muita gente comprimindo Jesus, empurrando e querendo ouvir, querendo compreender as coisas que Jesus trazia. E aí a Bíblia continua falando assim, no versículo 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos via sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, esse trecho ele traz tanta riqueza para a gente, porque a Bíblia fala que uma grande multidão estava andando, estava perseguindo, estava empurrando Jesus. Eles queriam ouvir o que Jesus estava falando, eles queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. Eles sabe, pessoas estão indo buscar Jesus, pessoas querem ouvir as coisas de Deus, sabe? E a Bíblia chama a atenção de uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, tinha um fluxo hemorrágico, tinha um sangramento. Vamos falar um pouquinho sobre essa mulher. Vamos pensar
Vamos refletir, trazer algumas reflexões sobre ela. A Bíblia fala que essa mulher há 12 anos, e a Bíblia não descreve se era um fluxo contínuo nesses 12 anos, ou se o fluxo dela era um dia sim, um dia não. A Bíblia não é clara nesse sentido, mas de certo que 12 anos essa mulher sofria com fluxo de sangue descontrolado. Irmãos, segundo as leis de Moisés, segundo o livro de Levítico, você pode depois estudar um pouquinho Levítico capítulo 15. Essa mulher era considerada impura. Não apenas isso, tudo que ela tocava estava impuro. Ela jamais poderia estar no meio daquela multidão. Ela jamais poderia estar no meio de pessoas, porque segundo a lei, até a cama que ela dormia era impura. Uma cadeira que ela se sentasse, aquela cadeira estava impura. E aí você pensa, não, é só o toque. Não é só o toque. Na lei ela fala que se alguém cuspisse nela, aquela pessoa estaria impura até a tarde. Sabe, essa mulher jamais, pelo menos nesse período desses 12 anos que a Bíblia descreve, ela jamais poderia ir ao templo de Jerusalém. Ela jamais poderia ter uma comunhão com Deus, conforme os costumes daquela época, porque ela era considerada impura. Ela não poderia entrar no templo, ela não poderia oferecer sacrifício, ela não poderia tocar pessoas, ela estaria completamente isolada, socialmente, emocionalmente e espiritualmente. Você consegue enxergar isso, toda a aflição emocional que essa mulher vivia? Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é sobre o sofrimento físico dela. Uma mulher com um fluxo sanguíneo dessa maneira, ela sofria da falta de uma vitamina, de uma proteína chamada ferritina. A ferritina é a proteína, basicamente, que ela vai metabolizar o ferro no nosso organismo. Ferritina, ele se concentra basicamente no nosso fígado, mas ele distribui e metaboliza o ferro nos glóbulos vermelhos. Ele distribui o ferro no sangue. Essa mulher, provavelmente, ela sofria de uma anemia muito forte. Níveis baixos de ferritina, ele com certeza vai causar nessa mulher dores nas articulações, falta de energia, diminuição da libido, fadiga muscular, fraquezas, dores abdominais, cólicas muito fortes, irritabilidade, sonolência e uma insuficiência cardíaca. Depois você pode pesquisar sobre isso, sobre esses pontos que eu estou te falando. Sabe, então, além de toda a dor emocional, havia também dor física. As dores físicas que essa mulher suportava, que essa mulher passava dia após dia por causa dessa hemorragia. Sabe, irmãos, eu fico pensando uma coisa, outra coisa que a Bíblia fala sobre essa mulher, que ela havia procurado vários médicos. Imagina como ela era examinada. Pensa em como eram os exames naquela época, e até hoje gera esse constrangimento, mas pensa como eram os exames para identificar, como eram feitos os exames naquela época. E ela não passava com um ou dois médicos, a Bíblia fala que ela passou por vários médicos. A exposição do corpo dela, a exposição da vida dela. Então, e a Bíblia fala que ela sofreu na mão desses médicos. A Bíblia não fala simplesmente que ela passou pelos médicos, não. A Bíblia descreve que ela sofreu na mão de médicos. Então havia uma dor emocional, havia uma dor física,
havia uma dor de tudo que ela estava vivendo, de vergonha. Sabe, essa mulher teve que vencer todas essas barreiras para estar ali, para tocar em Jesus, vencer as cargas emocionais, vencer as dores físicas, vencer a vergonha de estar ali e correr o risco de ser reconhecida. Você entende isso? Sabe, nada disso, nada, nenhuma dessas barreiras foi maior do que a fé daquela mulher em ser curada. Sabe, irmãos, eu fico pensando que a gente não conhece e nem precisa conhecer o sofrimento que as pessoas passam para falarmos do amor de Deus. Pessoas sofrem todo o tempo. Não espera conhecer o sofrimento de alguém para você falar do quanto Deus tem cuidado de você. O primeiro ponto que eu queria falar para cada um de nós nessa manhã: o seu evangelismo pessoal, ou compartilhar da sua fé, ou estudar a Bíblia com as pessoas, pode curar as feridas mais profundas que você não conhece, que você não precisa conhecer, mas que Deus está enxergando, que Deus quer curar, Deus quer enxugar as lágrimas, Deus quer tratar, assim como Ele fez com cada um de nós. Sabe, além disso, isso vai gerar esperança no coração de quem ouve você. A Bíblia fala no versículo 27, que quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma decisão. Sabe, irmãos, essa mulher ouviu falar de Jesus. De alguma maneira, alguma coisa chegou no ouvido dela, porque alguém estava falando de Jesus. Isso gerou uma atitude diferente. Isso gerou fé no coração dessa mulher. Gerou uma esperança de que ela poderia mudar de vida. Irmãos, falar de Jesus é transformador para quem ouve você e vai decidir caminhar com Deus. Você não precisa conhecer todo o sofrimento da pessoa, porque Deus já conhece, Deus já sabe de cada sofrimento, de cada lágrima que cada um de nós temos derramado antes de chegar até os pés da cruz. O segundo ponto que eu queria falar para vocês é: fé é o que Deus espera de cada um de nós que se aproxima dele. Sabe, quando ela tocou a veste de Jesus, a Bíblia descreve que imediatamente ela foi curada. Imediatamente, ela sentiu no corpo dela, ela sentiu que a cura tinha chegado para ela. Não só isso, Jesus sentiu. E a reação dos discípulos é a reação que a gente teria. Jesus falou assim: opa, quem me tocou? Quem me tocou? Falou, Jesus. E se eu estivesse lá, eu ia falar: Jesus, você não está vendo aqui, ó? Tá todo mundo. Como assim quem te tocou, Jesus? Metrozão, tirando o isolamento social. Não dá, horário de pico. Aqui a galera tá assim, ó. Não, como assim? E o mais impressionante foi, esse toque foi diferente. Não era físico que Jesus estava questionando. Não era só o tato, não era tátil que chamou a atenção de Jesus, mas era espiritual. Era a fé que Jesus sentiu. Era a esperança, era alguém que chegou até o pé da cruz, totalmente disposto a ser transformado, disposto a ser alcançado por Jesus. Era esse o coração que chamou a atenção de Jesus. E aquela mulher, talvez ela pensou que passaria desapercebida. Não, eu vou lá, vou tocar Jesus e vou voltar para minha casa. Mas Jesus não continuou a caminhada dele. Jesus não deu mais nenhum passo. E ele ficou ali procurando e questionando quem havia tocado nele naquele momento. Até que a autora daquela ação resolve se declarar: Jesus, foi eu. E a Bíblia fala que ela estava com medo. Ela se prostra aos pés de Jesus,
depois de ter vencido todas aquelas barreiras que eu já falei para vocês, ela prostrada aos pés de Jesus, ela fala toda a verdade, ela fala para ele: olha, foi eu, Jesus, aqui, ó, olha o meu sofrimento. Sabe, irmãos, quando pessoas são ligadas com Deus e são abertas e verdadeiras com Deus, acontece o grande milagre, acontece a cura, acontece salvação, acontece, sabe, Deus ligando o coração daquela pessoa, acontece o grande milagre, o milagre na vida dessa mulher, o milagre na vida das pessoas que se aproximam de Cristo para tocá-lo com essa fé, tocar com essa esperança. É isso que Deus procura, é isso que Jesus, esse é o toque que Jesus chamou, que chamou a atenção de Jesus. Sabe, sem medo, sem vergonha de ser recriminada, mas agora com uma atitude humilde diante de Deus. Isso chamou a atenção de Jesus. E esse foi o grande causador de toda a transformação na vida daquela mulher. E esse é o terceiro ponto. Sabe qual é o grande milagre nessa cidade? Sabe qual é o grande milagre em Guarulhos? Você é o milagre. Você que se aproxima de Deus para ser transformado, que se aproxima de Deus colocando a sua esperança no poder de Deus, que coloca a sua esperança na transformação que Deus faz a cada dia por meio da sua fé. A Bíblia fala no livro de Hebreus que fé é esperança daquilo que não vemos, que a gente precisa de fé para buscar a Deus, e a Bíblia fala que Deus recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, esse é o coração de Deus, sabe, Deus procurando pessoas com fé. Quando Ele encontra essa pessoa com fé, Ele vai se mostrar cada vez mais, vai mostrar a salvação. Quando Jesus fala para essa mulher, e isso é muito encorajador, porque Jesus fala para ela assim, ó, não foi a minha capa que te curou, não foi a minha veste, não foi a minha roupa, porque tinha um monte de gente encostando na roupa de Jesus, tinha um monte de gente encostando na veste de Jesus, e o toque curador e salvador foi o daquela mulher. Também não foi o nível de sofrimento daquela mulher. O sofrimento dela era maior, então ela merece. Não é isso. Não é isso. Não é por merecimento. Não é pelo nível de sofrimento. Não é a roupa de Jesus. Mas o que Jesus fala para ela, que foi a fé dela. A fé dessa mulher é o grande milagre. Sabe, irmãos, eu fico pensando assim, que assim como a fé dessa mulher nos encoraja nessa manhã, a transformação da vida dela nos encoraja nessa manhã, cada um de nós, você é o grande milagre. E você pode falar da sua vida para outras pessoas e encorajar outras pessoas a, por meio da fé que Deus produz nelas diariamente, e que elas são alcançadas por esse Deus, elas podem ter suas vidas transformadas. Sabe, para você que está estudando a Bíblia, para você que está conhecendo esse Deus maravilhoso agora, o meu conselho para você é: o que está faltando para você tomar suas decisões? Tome suas decisões, seja esse milagre na sua vida, na vida de outras pessoas. Irmãos, para você que já teve esse encontro íntimo com Deus, que já estudou a Bíblia, já confessou Jesus como seu Salvador, fica firme, se agarra com Deus. Você é o grande milagre. Fala desse Deus para outras pessoas. Fala das maravilhas que esse Deus tem feito na sua vida, e a disposição e o desejo de Deus de alcançar a vida de outras pessoas. Essa mulher foi alcançada porque alguém falou de Jesus. Ela venceu todas as emoções, venceu todas as dores, com fé se aproximou e recebeu a salvação.
outras pessoas vão conhecer a Deus e vão se aproximar de Deus por causa das suas decisões. Fica firme, tá bom? A gente vai ter agora alguns depoimentos de algumas pessoas que tomaram decisões de caminhar com Deus, de ser o grande milagre na vida, na própria vida e na vida de outras pessoas. Bom domingo, boa semana a todos, nos vemos em breve. Bom dia, igreja. Meu nome é Verônica, eu tenho 23 anos de cristã, estudei a Bíblia e para Deus mudar minha vida foi um milagre. Eu mudei tanto que quando eu me tornei discípula, Deus usou minha vida para fazer discípulos em São Paulo. Depois eu vim para Guarulhos, morar em Guarulhos, convidei a Jace, que logo convidou o marido dela, o Ricardo, que os dois foram batizados. Convidei a Nil também, que convidou o filho dela, o Renato, que também está estudando a Bíblia e já vai ser batizado. Convidei também a Letícia, que é uma grande discípula, que convidou o marido dela, o Ricardo, e hoje é um discípulo. Convidei também o Geiso, meu sobrinho, que está estudando a Bíblia, está dando passos. E eu penso que o milagre na cidade é esse. É a partir do momento que você se torna uma pessoa transformada por Deus, e isso é um milagre. Deus usa esse milagre para alcançar outras pessoas um a um. Agora vocês vão ver no painel a foto das pessoas que eu falei, né? E que Deus nos abençoe. Estou com muita saudade de todos. Espero rever todos muito em breve. Beijo. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Hoje estamos aqui porque fomos convidados pelo Ivan para compartilhar das nossas vidas com vocês, dos milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Então, gostaria de compartilhar com vocês que eu tenho 21 anos na fé, fui batizada em 99, dia 24 de janeiro de 99, e após um ano da minha vinda, a Luciana começou a estudar a Bíblia e também se tornou uma discípula. Ela tinha 16 anos de idade e nesse decorrer dos anos conheceu o Alex dentro da igreja, teve a oportunidade de conhecer um homem de Deus, porque se tornou uma discípula e se casou com ele. Hoje é um casal que ama a Deus, dão glórias a Deus com a sua família. Há 16 anos atrás também eu conheci a Fernanda. A Fernanda estudou a Bíblia, se tornou uma discípula. E hoje ela está com o Anderson, casada com o Anderson. O Anderson se tornou um discípulo também, uma família que tem alegrado muito o nosso coração. Amém. A Tati, nossa irmã Tati solteira, minha netinha, Luciana a convidou e ela também se tornou uma discípula. Então a gente vê que é uma corrente, como diz o meu marido, né? Que Deus nos usa e faz os milagres em nossa vida de acordo com o seu propósito. Amém. Né? Casei com o Nido em 2003, Deus me deu esse presente, amém, batizou ele em 2003 e em 2005 já estávamos casados já. Amém. E o Renato, crescendo no decorrer desses anos, se tornou um adolescente, tomou a decisão de estudar a Bíblia, conheceu a Luísa dentro da igreja, que é filha de cristãos também, se casaram. Então vejo muitos milagres que Deus fez em nossas vidas, né, nesses anos. Nilo também tem para compartilhar, né, de um fruto de perseverança que veio também após o nosso casamento. Amém. Eu me batizei em 2003 e estou com 17 anos de discípulo, né? Muitas vitórias, né? E uma delas foi o meu casamento com a Sandra em 2005, como ela citou, né? Essa foi a maior vitória. E outra dela foi quando eu conheci o Marcelo Oliveira e perseverei pela vida dele. E ele resistiu por algum tempo e depois acabou aceitando o convite, né, de estudar a Bíblia, de ir aos cultos, né? E depois
se afastou novamente e continuando perseverando pela vida dele. Um dia nos encontramos e ele aceitou, né? E foi um ano de estudo, né? Ele já com a Amanda, Sandra e eu orando e perseverando, a igreja perseverando pela vida deles, até que um dia eles aceitaram a se tornar um discípulo, né? E foi muito especial o batismo do casal, né? Hoje vendo toda a transformação na vida dele, e ele também continuou perseverando e salvou a mãe dele, né? Batizou a dona Iraí, que é uma discípula também da Igreja de Cristo, também muito querida, né? E ver todo o amor que ele tem, né, por Deus, né? Ver a família incrível que ele tem construído, né? Com bases bíblicas, né? E ver toda a perseverança dele, né? Mas resumindo, que toda honra e glória seja dada a Deus, né? Que Deus é incrível, e gostaria muito de encorajar vocês a continuar firme nessa. Amém, irmãos? Amém. Toda honra e glória seja a Deus. Amém.